A oração de Jabez se encontra no primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 4, versos 9 e 10. Esta oração ganhou grande destaque. Esta oração serve para nós nos dias de hoje? Qual a sua grande validade? O livro de Crônicas foi escrito como uma forma de resgatar o padrão de culto, a adoração e a própria história do povo judeu. Lembrando-se que essa história havia sido perdida durante o cativeiro, a ponto deles dizerem assim: olha, vocês querem que nós cantemos o cântico do Senhor numa terra estranha? Eles estavam absolutamente deslocados a despeito de poderem fazer a adoração. E é muito interessante a chamada da oração de Jabez, porque no contexto era um contexto de genealogia. Vinha se descrevendo: o fulano gerou a ciclano, que gerou a beltrano. E de repente acontece uma oração de Jabez. E com a mesma velocidade que ela aparece, ela sai. São apenas 2 versículos. Mas ela é importante para os dias de hoje, porque se nós analisarmos a estrutura da oração de Jabez, eu diria que ela deveria ser observada por psicólogos, psiquiatras, analistas comportamentais, coaches e por qualquer pessoa que queira estudar e potencializar o comportamento humano dado a sua estrutura. Para um país que está emocionalmente doente, como o Brasil, não há texto mais adequado do que esse. Vale lembrar que uma pesquisa recentemente divulgada em junho desse ano pela revista Exame diz que a Organização de Saúde admite que o Brasil é o país com o maior nível de doenças emocionais. Exatamente diz assim: o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e quando nós falamos de ser inédito, a Bíblia nesse aspecto dá um show. A narrativa bíblica aponta uma história de superação na oração de Jabez. Por que tirar lições dessas histórias de superação? Em que estas histórias nos ajudam? A história de Jabez, de alguma forma, é a minha história e pode ser a sua história. Então ele não é uma história desconectada da realidade. Ela é parte da história de cada um de nós, em algum momento da nossa vida. Você pode aprender ou com a sabedoria ou com a experiência. Com a experiência você vai passar por isso. Com a sabedoria você vai aprender com a experiência de outros. Sejamos sábios agora e aprendamos com a experiência de Jabez. Histórias de superação assim nos ajudam a entender que a superação é possível. Entender como é que foi feito e de que maneira funcionou. E compreender que é possível para você também nos dias de hoje. Qual deve ser a postura ou a expectativa de quem procura aprender sobre a oração de Jabez? É só repetir a oração ou se faz necessário uma outra compreensão? Que compreensão seria esta? Essa oração definitivamente não é um mantra para ser repetido. Não é alguma coisa que nós vamos repetir como um pensamento positivo que eu falando vai ser realidade para mim. A oração de Jabez traz uma estrutura de tomada de decisão em si que nós temos que analisar, copiar e entender como ela se aplica para a nossa realidade. É uma estrutura de uma decisão que pode ser replicada. Alguém que fez algo e que deu muito certo. Veja, Jabez nasceu num país que estava sendo reconstruído. Ele nasceu e a mãe dele colocou um nome que dizia assim: com dores eu gerei esse filho. Ou seja, ela sempre se lembrava de um momento triste. Provavelmente, e a história consegue teorizar sobre isso, ele não tinha pai, ele não tinha referência, uma referência paterna para conduzir a sua vida. Jabez, em tese, era alguém que tinha tudo para dar errado, mas ele entendeu que o meio enquanto influencia não determina. E ele tomou uma decisão de mudar a sua história. Essa pode ser a sua realidade. A sua história pode estar pedindo para que você tome uma decisão como Jabez. Jabez tomou a decisão certa, no momento correto, buscou a parceria correta, se colocou da forma adequada e nós vamos ver no último versículo desse texto que Deus o respondeu e ele teve sucesso. Qual seria o seu provocativo convite a todos para virem ouvir a série? A maior provocação que eu poderia fazer de fato é um despertar
de como acontecem as doenças emocionais. Lembra-se daquele dado que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Eu diria que a malignidade, ela encontra entrada nas aberturas emocionais. Então, quanto mais frágil emocionalmente o indivíduo está, mais aberto à malignidade, que chega com mentiras e começam a criar situações dentro da sua alma, dentro do seu coração, que nem sempre dizem respeito a você. O provérbio nos alerta: se tem alguma coisa que nós devemos guardar, que guardemos o nosso coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Quando a malignidade encontra portas abertas no nosso emocional, começa a se construir um círculo vicioso que leva até o comprometimento da nossa própria identidade. Quantas das vezes nós nos esquecemos que nós somos filhos de Deus? Quantas das vezes nós nos esquecemos daquilo que nós temos como capacidade que Deus nos deu? Porque agora nós estamos refém da malignidade, nós estamos refém das nossas doenças emocionais. Essa série de estudos traz para você a conscientização daquilo que você pode fazer desde que você tome a decisão. Então a provocação fica: agora você tem consciência que sim, você pode mudar a sua vida, mas essa é uma decisão que você precisa tomar. Estaremos aqui para te ajudar desde que você dê o primeiro passo. Não será uma série de pregações tradicionais como nós estamos acostumados, mas serão reuniões em que nós estaremos conversando, compartilhando, interagindo, suportando, ajudando a você a vencer eventuais desafios que você tenha pela frente. Incentivo você a não somente vir, mas trazer visitantes também, aquelas pessoas que podem precisar de uma palestra, de uma reflexão e de um ambiente como esse. Conto com você, espero te ver nos nossos estudos. Um grande abraço.